A manhã de domingo estava gelada em São João do Rio Preto. O sol mal despontava no horizonte quando um barulho surdo ecoou pela margem do Rio das Pedras. Era o som de uma caixa de papelão sendo arremessada com força na correnteza. Dentro dela, 5 gatinhos recém-nascidos mal conseguiam abrir os olhos. Seus miados desesperados se misturavam com o barulho da água corrente. A caixa encharcada começou a se desfazer lentamente. Pedaços de papelão molhado se desprendiam, revelando os pequenos corpos tremendo de frio e terror. O menor deles, uma gatinha tigrada de apenas 3 dias de vida, tentava instintivamente se agarrar aos irmãos. Seu corpinho magro e frágil mal conseguia se mover. Uma ferida pequena, mas sangrando, marcava sua testa, resultado do impacto violento quando a caixa atingiu as pedras do rio. A água gelada começou a entrar pelos buracos da caixa. O desespero tomou conta dos felinos. Seus miados se tornaram mais agudos, mais desesperados. Era um som que partia o coração. O clamor de inocentes pedindo socorro numa língua que só o amor consegue traduzir. A correnteza arrastava a caixa rio abaixo. A cada metro, mais água entrava. A cada segundo, a esperança diminuía. Os gatinhos se apertavam uns contra os outros numa tentativa desesperada de encontrar calor e proteção. Mas o frio era implacável e a água continuava subindo. Foi então que um par de olhos castanhos e cansados observou a cena da margem. Duque era um vira-lata de 12 anos, com pelagem embaraçada e cicatrizes que contavam histórias de uma vida dura nas ruas. Suas patas traseiras doíam constantemente, sequela de um atropelamento que quase o matou 2 anos atrás. Seus olhos, uma vez brilhantes e cheios de vida, agora carregavam o peso da solidão e do abandono. Mas havia algo naqueles olhos que permanecia inalterado: a bondade. Uma centelha de luz que nem a crueldade do mundo conseguira apagar. Duque estava bebendo água na margem quando ouviu os primeiros miados. Seu corpo dolorido se enrijeceu. Suas orelhas se eriçaram. Ele conhecia aquele som. Era o mesmo que ele fizera anos atrás, quando sua própria mãe foi atropelada e ele ficou sozinho, ainda filhote, chorando pela atenção de alguém que nunca viria. O cão observou a caixa sendo levada pela correnteza. Dentro dela, conseguiu distinguir pequenas formas se mexendo desesperadamente. Seu coração disparou. Sem hesitar, começou a correr pela margem, seguindo a trajetória da caixa. Suas patas velhas e machucadas protestavam a cada passada. A dor nas costas se intensificava, mas Duque não parava. Algo dentro dele havia despertado. Um instinto protetor que dormitara por anos, esperando o momento certo para se manifestar. A caixa atingiu uma pedra grande no meio do rio e ficou presa por alguns segundos. Era a chance que Duque precisava. Sem pensar 2 vezes, o cão velho se jogou na água gelada. O choque térmico quase o fez desmaiar. A água estava próxima do congelamento e seu corpo debilitado não estava preparado para o impacto. Mas ele continuou nadando, lutando contra a correnteza que tentava arrastá-lo rio abaixo. Cada braçada era uma agonia. Suas patas traseiras mal conseguiam se mover, forçando-o a nadar principalmente com as dianteiras. A respiração ficava mais difícil a cada segundo, mas os miados dos gatinhos se tornavam mais claros, mais próximos, alimentando sua determinação. Quando finalmente alcançou a caixa, Duque viu uma cena que o marcaria para sempre. Os 5 gatinhos estavam amontoados numa pequena porção seca da caixa, tremendo incontrolavelmente. Seus olhinhos ainda fechados buscavam desesperadamente por calor, por proteção, por uma mãe que nunca mais voltaria. A gatinha menor, a tigrada ferida, estava quase sem forças. Sua respiração era irregular, entrecortada. Uma fina linha de sangue escorria de sua testa, misturando-se com a água que invadia a caixa. Naquele momento,
Duque tomou uma decisão que mudaria não apenas suas vidas, mas tocaria o coração de milhares de pessoas. Ele sabia que não conseguiria nadar de volta até a margem, carregando a caixa. Sabia que suas forças estavam no limite, mas também sabia que não podia abandoná-los. Com cuidado extremo, começou a pegar os gatinhos um a um com a boca, carregando-os até uma pedra maior que ficava mais próxima da margem. Era uma operação delicada e perigosa. Um movimento errado e poderia machucar os pequenos seres que tentava salvar. A água estava subindo. A correnteza se intensificava. E Duque sentia suas forças se esvaindo rapidamente. Se esse cachorro corajoso já tocou seu coração nesses primeiros minutos, se inscreve no canal e acompanha essa história incrível que está apenas começando. Para entender a grandeza do que Duque estava fazendo naquele momento, precisamos voltar no tempo. Precisamos conhecer a jornada que o transformou de um filhote brincalhão no cão corajoso que agora arriscava tudo por 5 desconhecidos. Duque nasceu numa pequena fazenda nos arredores de São João do Rio Preto. Era o menor de uma ninhada de 7 filhotes, filho de Bela, uma cadela sem raça definida que pertencia ao fazendeiro João Mendes. Diferente dos irmãos, que eram todos grandes e robustos, Duque sempre foi franzino, com uma pelagem mista que o fazia parecer um pequeno urso de pelúcia. João Mendes era um homem bondoso que cuidava bem de seus animais. Bela era sua companheira fiel há 8 anos, e quando ela deu à luz, o fazendeiro ficou radiante. Duque, apesar de ser o menor, era também o mais esperto e corajoso da ninhada. Enquanto os irmãos brincavam no quintal, ele se aventurava pelos campos, explorando cada canto da propriedade. A vida era simples e feliz. Duque corria pelos campos de milho, perseguia borboletas e dormia aconchegado com sua mãe nas noites frias. João costumava dizer que ele seria um grande cão de guarda quando crescesse, pois já demonstrava uma intuição impressionante para perceber perigos. Mas a felicidade durou apenas 8 meses. Uma seca severa atingiu a região. As plantações morreram, o gado começou a passar fome e João Mendes se viu obrigado a vender a fazenda para pagar as dívidas. O novo proprietário, um empresário da capital, não tinha interesse em manter os animais. Ou você leva todos esses cachorros, ou eu chamo o controle de zoonoses, disse o homem friamente a João no dia da mudança. João tinha conseguido um pequeno apartamento na cidade, onde animais não eram permitidos. Com o coração partido, ele conseguiu doar os irmãos de Duque para famílias conhecidas. Bela encontrou um novo lar com sua irmã. Mas para Duque, por alguma cruel ironia do destino, não havia ninguém interessado. É pequeno demais, diziam alguns. Parece doente, comentavam outros. Na verdade, Duque não estava doente, estava apenas triste e assustado com todas as mudanças, mas isso foi interpretado como fraqueza. No último dia, João segurou Duque em seus braços uma última vez. As lágrimas do homem molharam a pelagem do filhote, que não entendia por que estava sendo abandonado. João o deixou na entrada da cidade, próximo a uma igreja, esperando que alguma alma caridosa o adotasse. Me perdoa, menino, sussurrou João, afastando-se sem olhar para trás. Duque ficou 3 dias esperando na frente da igreja, sem comer, sem beber, apenas esperando João voltar. Algumas pessoas passavam e sentiam pena, oferecendo água ou sobras de comida, mas ninguém o levava para casa. Foi assim que começou sua vida nas ruas. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Duque não sabia procurar comida, não conhecia os perigos urbanos, não entendia por que alguns humanos o afastavam com gritos e outros o chamavam carinhosamente. Perdeu peso rapidamente, sua pelagem perdeu o brilho e ele desenvolveu uma tosse persistente.
Foi salvo por uma senhora chamada Carmen, que morava sozinha numa casinha simples na periferia. Ela o encontrou desmaiado numa calçada durante uma noite particularmente fria e o levou para casa. Durante 3 meses, Carmen cuidou de Duque como se fosse seu próprio filho. Ele recuperou a saúde, ganhou peso e voltou a confiar nos humanos. Mas a felicidade foi mais uma vez interrompida. Carmen teve um derrame e foi internada. Seus parentes venderam a casa rapidamente e Duque se viu novamente nas ruas. Desta vez, porém, ele estava mais preparado. Sabia onde encontrar comida, como se proteger do frio e do calor, quais pessoas evitar e quais eram seguras. Criou uma rotina de sobrevivência que o manteve vivo pelos próximos 9 anos. Durante esse período, Duque se estabeleceu próximo ao Rio das Pedras. A área era tranquila, com algumas casas afastadas e muito espaço verde. Ele construiu um abrigo improvisado debaixo de uma ponte pequena, usando papelões e galhos secos. Foi lá que aconteceu o acidente que quase acabou com sua vida. Duque estava atravessando a estrada próxima ao rio quando um caminhão de carga não o viu a tempo. O impacto foi devastador. Suas patas traseiras foram gravemente feridas, várias costelas quebradas, e ele ficou inconsciente por 2 horas na margem da estrada. Novamente foi salvo pela bondade de estranhos. Um casal de jovens veterinários que passava pelo local o levou para uma clínica. Duque passou 3 semanas internado, passou por 2 cirurgias e, quando finalmente se recuperou, descobriu que suas patas traseiras nunca mais seriam as mesmas. A dor se tornou sua companheira constante. Cada passo era um esforço. Correr se tornara praticamente impossível. Mas, surpreendentemente, aquela experiência não o amargurou. Pelo contrário, despertou nele uma empatia profunda por outros seres em sofrimento. Nos 2 anos seguintes ao acidente, Duque ajudou diversos animais feridos ou perdidos, guiou gatos atropelados até lugares seguros, dividiu sua comida com cães mais jovens e inexperientes e até mesmo protegeu ninhos de passarinhos de predadores. Era como se sua própria dor o tivesse tornado mais sensível à dor dos outros. E foi exatamente essa sensibilidade que o fez ouvir, naquela manhã fria de domingo, os miados desesperados dos gatinhos na caixa de papelão. Com 2 gatinhos já resgatados e colocados na pedra maior, Duque sentia seu corpo começar a falhar. A água gelada havia entorpecido suas patas, e a dor constante nas costas se intensificara até se tornar quase insuportável. Mas restavam 3 pequenos seres na caixa que se desintegrava rapidamente. O terceiro gatinho, um macho preto com uma mancha branca no peito, estava mais ativo que os outros. Quando Duque se aproximou para pegá-lo, o pequeno tentou se esconder no canto mais fundo da caixa. Seus instintos de sobrevivência, mesmo tão jovem, o faziam desconfiar daquela criatura estranha que emergia das águas. Duque precisou usar toda a sua paciência e delicadeza. Falou baixinho com o gatinho, emitindo sons suaves e reconfortantes que aprendera observando gatas cuidando de suas ninhadas ao longo dos anos. Lentamente, o filhote permitiu que Duque o segurasse com cuidado extremo entre os dentes. A viagem até a pedra parecia uma eternidade. A cada movimento, Duque sentia as forças se esvaindo. Suas patas traseiras mal conseguiam fazer os movimentos de nado, forçando-o a compensar com o esforço dobrado das dianteiras. A respiração ficava mais difícil, entrecortada pelos gemidos baixos de dor que não conseguia controlar completamente. Quando finalmente depositou o terceiro gatinho na pedra, Duque teve que parar por alguns segundos para recuperar o fôlego. Seus pulmões ardiam, seu coração batia descompassadamente e uma tontura perigosa começava a tomar conta de sua mente. Foi então que percebeu algo que fez seu sangue gelar. A caixa estava afundando mais rapidamente. A corrente havia se intensificado e pedaços maiores do papelão se haviam sido arrancados.
Os 2 gatinhos restantes, incluindo a pequena tigrada ferida, estavam agora numa porção cada vez menor de material seco. Não havia tempo para descanso. Duke mergulhou novamente, desta vez nadando diretamente para a parte mais profunda, onde a caixa balançava perigosamente. O 4º gatinho, uma fêmea cinza com listras escuras, estava claramente em estado de hipotermia. Seu corpo pequeno e frágil tremia incontrolavelmente, e ela mal conseguia manter a cabeça erguida. Quando Duke a pegou delicadamente, sentiu como ela estava gelada. Seus batimentos cardíacos eram fracos e irregulares. Era uma corrida contra o tempo, não apenas contra a água que subia, mas contra a própria vida que se esvaía daquele serzinho indefeso. A natação de volta foi a mais difícil até então. O peso da responsabilidade, somado ao esgotamento físico, fazia cada braçada parecer impossível. Duke começou a ter visões. Momentos de sua vida passaram rapidamente por sua mente. A fazenda onde nasceu, o rosto triste de João Mendes no dia do abandono, o carinho de Carmen, a dor do acidente. Por um momento, uma voz interior sussurrou que ele deveria desistir, que já havia feito o suficiente, que 4 gatinhos salvos era melhor que 5 mortos, incluindo ele próprio. Mas quando olhou para a pequena forma trêmula em sua boca, viu algo que o fez continuar: confiança. Mesmo sem poder abrir os olhos ainda, de alguma forma, aquela gatinha sabia que estava sendo cuidada. Seu corpo relaxara ligeiramente, como se soubesse que estava em segurança. Finalmente, conseguiu colocar a 4ª gatinha com os irmãos na pedra. Agora restava apenas a menor delas, a tigrada ferida que havia chamado sua atenção desde o primeiro momento. Quando retornou à caixa pela última vez, Duke encontrou uma cena devastadora. A pequena tigrada estava numa posição estranha, meio submersa, claramente inconsciente. O ferimento em sua testa havia parado de sangrar, mas ela não respondia aos seus chamados suaves. Com um cuidado ainda maior, Duke a retirou da água. Ela estava completamente inerte, fria demais, respirando de forma quase imperceptível. Por um momento terrível, Duke pensou que chegara tarde demais. Mas então, enquanto nadava de volta pela última vez, sentiu um movimento quase imperceptível. A gatinha havia mexido ligeiramente a patinha. Estava viva, mas por muito pouco tempo. A chegada à pedra foi um momento de alívio misturado com desespero. Os 5 gatinhos estavam reunidos, mas todos em estado crítico. A pedra, embora mais segura que a caixa em desintegração, ainda estava cercada por água gelada, e a manhã continuava fria e úmida. Duke sabia que tirá-los da água era apenas o primeiro passo. Agora precisava mantê-los aquecidos e encontrar uma forma de levá-los para a terra firme. Mas como? Suas forças estavam completamente esgotadas, suas patas traseiras mal respondiam, e a margem ainda estava a pelo menos 50 metros de distância. Foi então que teve uma ideia desesperada, mas necessária. Duke se posicionou sobre os gatinhos, usando seu próprio corpo como uma barreira contra o vento e uma fonte de calor. Estava gelado também, mas seu corpo maior conseguia gerar mais calor que os pequenos felinos. Lentamente, começou a lamber cada um deles, massageando delicadamente seus corpinhos para estimular a circulação. A técnica funcionou. Um por um, os gatinhos começaram a dar sinais de melhora. Primeiro foi o macho preto, que emitiu um miado fraco, mas audível. Depois, a cinza listrada, que começou a se mover ligeiramente. Os outros 2 também mostraram sinais de recuperação. Mas a tigrada menor continuava preocupantemente quieta. Duke concentrou seus esforços nela. Lambeu delicadamente o ferimento em sua testa, limpando o sangue seco e estimulando a área. Massageou seu peito minúsculo, tentando aquecer seu coração que batia fracamente. Sussurrou palavras de encorajamento que sabia ela não podia entender, mas que esperava que sentisse.
Depois de longos minutos de esforço constante, finalmente aconteceu. A pequena tigrada abriu os olhos pela primeira vez em sua vida. Foram apenas alguns segundos e seus olhinhos azuis ainda estavam embaçados e desfocados. Mas ela olhou diretamente para Duque. E numa demonstração de instinto puro e confiança absoluta, tentou se aproximar dele, procurando por calor e proteção. Naquele momento, Duque soube que não importava o que acontecesse com ele. Aqueles 5 pequenos seres viveriam. Ele faria com que vivessem. Mas o desafio maior ainda estava por vir. Como tirá-los da pedra e levá-los para um lugar verdadeiramente seguro? A resposta veio de uma direção inesperada e trouxe consigo um perigo que Duque jamais imaginou enfrentar. Enquanto Duque lutava para manter os gatinhos aquecidos na pedra, 3 figuras sinistras observavam toda a cena da margem do rio. Eram os irmãos Cássio e Rogério Silva, conhecidos na região por sua crueldade com animais, acompanhados de seu primo adolescente, Marcelo. Cássio, de 34 anos, era um homem alto e magro, com olhos pequenos e frios que nunca demonstravam compaixão. Trabalhava esporadicamente como mecânico, mas sua verdadeira paixão era causar sofrimento. Rogério, 3 anos mais novo, era o oposto físico do irmão. Baixo, atarracado, com uma barriga proeminente e sempre mal-humorado. Marcelo, de apenas 17 anos, era facilmente influenciado pelos primos mais velhos e buscava desesperadamente sua aprovação. Olha só que interessante, disse Cássio com um sorriso cruel nos lábios. O cachorro velho salvou nosso presente para o rio. Havia sido ideia deles jogar os gatinhos na água. Na noite anterior, encontraram a gata-mãe ferida embaixo da ponte onde costumavam beber e fazer baderna. Em vez de ajudá-la, decidiram que seria divertido se livrar da ninhada de uma forma que consideraram criativa. Maldito vira-lata, murmurou Rogério, cuspindo no chão. Estragou nossa diversão. Os 3 haviam voltado para ver o resultado de sua crueldade, esperando encontrar apenas a caixa vazia sendo levada pela correnteza. A visão de Duque resgatando os gatinhos os irritou profundamente. Para eles, aquilo era uma ofensa pessoal, um desafio à sua autoridade sádica. — O que vamos fazer agora? Perguntou Marcelo, mastigando um palito de dente. O cachorro estragou tudo. Cássio observou a cena por mais alguns minutos, calculando. Duque estava claramente exausto, mal conseguindo se manter na pedra com os gatinhos. A correnteza continuava forte e não havia como o cão sair dali sem ajuda externa. Vamos esperar, disse finalmente. O vira-lata vai morrer de hipotermia junto com os gatos. Problema resolvido sem precisarmos sujar as mãos. Mas Rogério tinha uma ideia diferente. Seus olhos brilharam com uma malícia que fez até Cássio se preocupar. Disse lentamente, pegando uma pedra do tamanho de um punho. Podemos acelerar o processo. O som da pedra ricocheteando na água, bem próxima à pedra onde Duque protegia os gatinhos, ecoou pelo vale. Duque levantou a cabeça, alerta. Seus instintos, aguçados por anos de sobrevivência nas ruas, imediatamente detectaram o perigo. Acertou perto! Gritou Marcelo rindo alto. Tenta de novo! A segunda pedra passou ainda mais perto, respingando água gelada sobre Duque e os gatinhos. O cão velho entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Não era acidente. Alguém estava tentando machucá-los deliberadamente. Posicionou-se de forma a proteger completamente os gatinhos com seu corpo, mesmo sabendo que isso o deixava completamente exposto. Seus olhos encontraram os dos 3 homens na margem. E pela primeira vez em sua vida pacífica, Duque sentiu algo próximo ao ódio. Olha como ele nos encara, riu Cássio. Acha que pode nos assustar? A terceira pedra foi arremessada com força total por Rogério. Atingiu Duque no ombro direito, arrancando um gemido de dor que ele tentou abafar para não assustar ainda mais os gatinhos. O impacto foi tão forte que quase o derrubou da pedra. Conseguiu!
celebrou Marcelo. Ele está sangrando. De fato, uma ferida havia se aberto no ombro de Duque, tingindo de vermelho sua pelagem molhada. Mas o cão não se moveu 1 centímetro. Permaneceu firme, protegendo os pequenos seres que havia jurado salvar. Foi então que Cássio teve uma ideia ainda mais cruel. Marcelo, disse, tirando algo do bolso. Você trouxe a estilingue que te dei? O adolescente sorriu maliciosamente, puxando uma estilingue de madeira artesanal do bolso traseiro da calça. Era uma arma que Cássio havia feito especificamente para se divertir com animais de rua. Pedras pequenas e pontiagudas eram muito mais precisas quando disparadas por aquele mecanismo. Não vai conseguir acertar de tão longe, provocou Rogério. Quer apostar? Retrucou Marcelo, já colocando uma pedra na estilingue e mirando cuidadosamente. O primeiro tiro acertou a água logo à frente da pedra. O segundo passou raspando pela orelha esquerda de Duque. O terceiro acertou um dos gatinhos. Foi a gatinha cinza listrada. A pedra pequena, mas pontiaguda, atingiu sua patinha traseira esquerda, causando um ferimento pequeno, mas doloroso. O miado de dor que ela emitiu foi como uma punhalada no coração de Duque. Algo se rompeu dentro do cão velho naquele momento. A paciência, a resignação, a postura defensiva, tudo desapareceu, substituído por uma fúria protetora que ele nunca soubera que possuía. Duque levantou-se nas patas traseiras, equilibrando-se precariamente na pedra molhada, e emitiu um latido que ecoou por todo o vale. Não era um latido de medo ou pedido de socorro. Era um rugido de guerra, um aviso claro e direto. Mexam comigo, mas não toquem nos meus protegidos. O som foi tão intenso e inesperado que até os 3 homens recuaram por um momento. Caramba, murmurou Rogério. O bicho ficou bravo, mas Cássio não se intimidou. Pelo contrário, aquela demonstração de coragem o irritou ainda mais. Marcelo, continua atirando. Vamos ver até quando esse cachorro inútil consegue aguentar. O que se seguiu foi uma tortura sistemática. Pedra após pedra era disparada na direção da pedra, algumas errando por pouco, outras acertando Duque em diferentes partes do corpo. O cão absorvia cada impacto sem sair do lugar, usando o próprio corpo como escudo para os gatinhos. A cada tiro, uma nova ferida se abria. Sangue escorria de cortes na cabeça, no focinho, nas patas. Uma pedra particularmente bem mirada atingiu suas costelas do lado esquerdo, reabrindo feridas antigas do acidente que havia sofrido anos atrás. Mas Duque não se rendia. Depois de 20 minutos de tiro ao alvo sádico, Marcelo ficou sem pedras apropriadas. As que restavam eram grandes demais para estilingue ou pequenas demais para causar dano significativo. Acabaram as pedras, anunciou frustrado. Foi quando Cássio sorriu do jeito mais sinistro possível. Não tem problema, disse, caminhando em direção a uma árvore próxima. Vamos resolver isso de vez. Ele voltou carregando um galho seco, mas resistente, do tamanho de um bastão de beisebol. Rogério entendeu imediatamente a intenção e encontrou outro galho similar. Marcelo, sempre ansioso para impressionar, pegou uma pedra do tamanho de um tijolo. Vamos entrar na água e acabar com isso de uma vez, declarou Cássio. O cachorro está ferido e exausto, não vai conseguir nos enfrentar. E depois? Perguntou Rogério. Depois terminamos o trabalho que começamos ontem à noite, só que desta vez vamos ter certeza de que nenhum animal se intromete. Os 3 começaram a caminhar em direção à margem do rio, prontos para entrar na água e dar fim à vida de Duque e dos 5 gatinhos que ele protegia com tanto amor. Duque os viu se aproximando e soube que chegara o momento decisivo. Estava ferido, exausto, e suas forças estavam no limite, mas tinha uma última carta para jogar, uma que poderia custar sua própria vida, mas que talvez garantisse a sobrevivência dos pequenos seres que havia jurado proteger. O velho cão reuniu suas últimas reservas de energia e se preparou para a luta mais importante de sua vida. A água gelada chegou até os joelhos dos 3 homens quando eles começaram a vadear em direção à pedra.
Cássio seguia na frente, empunhando o galho como uma clava, seus olhos fixos em Duque com uma determinação cruel. Rogério vinha logo atrás, arrastando os pés na lama do fundo do rio, enquanto Marcelo fechava o grupo, a pedra pesada tremendo em suas mãos inexperientes. Calma, vira-lata, disse Cássio em tom falsamente tranquilizador. Não vai doer, muito. Duque observou cada movimento dos antagonistas se aproximando. Seu corpo doía terrivelmente. As pedradas haviam aberto feridas em sua cabeça, costelas e patas, e o sangue continuava escorrendo, tingindo a água ao redor da pedra. Mas sua mente estava cristalina, focada como nunca estivera em toda a sua vida. Os gatinhos atrás dele emitiram miados fracos e assustados. Eles sentiam o perigo, mesmo sem compreendê-lo completamente. A pequena tigrada ferida tentou se arrastar para mais perto de Duque, procurando proteção instintivamente no ser que a havia salvado das águas geladas. Quando Cássio chegou a menos de 3 metros da pedra, Duque tomou sua decisão. Com um movimento surpreendentemente ágil para um cão ferido e exausto, saltou da pedra diretamente sobre o homem mais próximo. O impacto pegou Cássio completamente de surpresa. Ele esperava enfrentar um animal debilitado e submisso, não uma fúria de 60 quilos voando em sua direção. O cão e o homem caíram na água numa confusão de latidos, gritos e respingos. Duque, mesmo ferido, tinha a vantagem da desesperação e do instinto protetor. Suas mandíbulas se fecharam no braço direito de Cássio, não para causar dano fatal, mas para neutralizar a arma que ele empunhava. "Solta! Solta!" gritou Cássio, tentando golpear Duque com a mão livre. Mas o cão estava numa posição onde os golpes não tinham força suficiente para fazê-lo soltar a presa. Rogério reagiu rapidamente, avançando com seu próprio galho erguido. Mas Duque havia previsto isso. No momento em que viu o segundo homem se aproximar, soltou o braço de Cássio e se moveu lateralmente, fazendo com que o golpe de Rogério atingisse o ombro de seu próprio irmão. "Idiota!" berrou Cássio, cambaleando para trás. "Você me acertou!" A confusão foi exatamente o que Duque precisava. Aproveitando o momento de distração, voltou ao ataque, desta vez mirando Rogério. Suas patas traseiras, mesmo doloridas, conseguiram gerar impulso suficiente para derrubar o homem menor na água rasa. Marcelo, vendo os 2 homens mais velhos em dificuldades, entrou em pânico. Em vez de ajudar de forma coordenada, simplesmente atirou a pedra pesada na direção geral da confusão. A pedra voou descontrolada, acertando Rogério nas costas e fazendo-o gritar de dor. "Seu moleque burro!" gritou Rogério, cuspindo água do rio. "Você acertou em mim!" A situação havia se tornado um caos completo. Os 3 homens estavam na água, feridos, confusos e furiosos, mas principalmente uns com os outros. Duque havia conseguido algo que parecia impossível: transformar uma situação desesperadora em sua vantagem. Mas o cão velho sabia que não poderia sustentar aquela luta por muito tempo. Suas forças estavam realmente no limite, e as feridas das pedradas começavam a afetar seus movimentos. Precisava de uma estratégia diferente. Foi então que ouviu algo que fez seu coração disparar ainda mais. Os miados dos gatinhos haviam mudado. Não eram mais apenas sons de medo. Havia urgência neles, como se estivessem tentando alertá-lo sobre algo. Duque olhou rapidamente por sobre o ombro e viu que a água havia subido. A pedra onde deixara os gatinhos estava sendo lentamente coberta pela enchente matinal. Os pequenos felinos estavam se aglomerando na parte mais alta da pedra, mas mesmo assim, a água já molhava suas patinhas. O rio estava subindo mais rápido do que qualquer um havia previsto. A realização atingiu Duque como um raio. Não importava quem ganhasse aquela luta. Se ele continuasse brigando, os gatinhos se afogariam na pedra que não seria mais suficiente para mantê-los em segurança. Cássio, percebendo que Duque havia se distraído, aproveitou para se posicionar entre o cão e a pedra dos gatinhos. "Agora você escolhe, vira-lata."
Disse com um sorriso sádico, sangue escorrendo de um corte na testa. Ou você luta comigo e deixa os gatinhos se afogarem, ou tenta salvá-los e leva uma surra que nunca vai esquecer. Era um dilema impossível, projetado especificamente para quebrar o espírito protetor de Duke. Mas o cão velho tinha passado a vida toda enfrentando situações impossíveis e encontrando soluções criativas. Em vez de escolher entre as duas opções apresentadas, Duke criou uma terceira. Soltou um latido ensurdecedor, não para os homens, mas direcionado para cima, para a estrada que passava sobre o vale. Era um som diferente de todos os que havia emitido antes, um chamado desesperado que carregava toda a sua energia restante. O latido ecoou pelas paredes do vale, subindo até a estrada onde, por uma coincidência que parecia quase milagrosa, um grupo de ciclistas fazia sua pedalada matinal. "Vocês ouviram isso?" perguntou uma das ciclistas, uma mulher de cerca de 40 anos, parando sua bicicleta. "Pareceu um cachorro em perigo", respondeu seu companheiro, um homem alto que já estava descendo da bike para investigar. Enquanto isso, Duke implementou a segunda parte de seu plano desesperado. Em vez de continuar lutando contra os 3 homens na água, nadou diretamente para a Pedra dos Gatinhos. Chegando lá, começou uma operação de resgate que desafiava todas as leis da física e da resistência. Um por um, pegou os gatinhos delicadamente com a boca e começou a nadar em direção à margem oposta do rio, o lado onde não havia homens cruéis esperando por eles. Era uma distância 3 vezes maior que qualquer trajeto que havia feito antes, e ele teria que fazer 5 viagens completas. "Não!" gritou Cássio, percebendo a intenção. "Ele está fugindo com os gatos!" Os 3 homens começaram a perseguir Duke na água, mas estavam feridos, desorientados e lutando contra a mesma correnteza que dificultava os movimentos do cão. Além disso, Duke conhecia o rio melhor que qualquer um, havia bebido de suas águas por 2 anos, conhecia cada pedra, cada corrente, cada local mais fundo ou mais raso. Na primeira viagem, levou a gatinha tigrada, a menor e mais ferida. Nadou com ela numa velocidade que não sabia que ainda possuía, movido por uma adrenalina que temporariamente mascarava sua dor e exaustão. Depositou-a numa margem segura, lamúria argila na areia, protegida por arbustos. Na segunda viagem, levou o macho preto. Desta vez, Cássio quase o alcançou, mas Duke conseguiu uma manobra de última hora, mergulhando por baixo da água e emergindo vários metros adiante. Na terceira viagem, levou uma das outras fêmeas. Rogério havia desistido da perseguição, exausto e com dor nas costas, por causa da pedrada acidental de Marcelo. Na quarta viagem, Marcelo tentou interceptar Duke na metade do caminho, mas o adolescente não conseguiu acompanhar a velocidade do cão na água. Duke passou por ele como se fosse um obstáculo estático. E, finalmente, na quinta e última viagem, carregando a gatinha cinza listrada que havia sido ferida pela estilingue, Duke ouviu o som mais bonito do mundo. Ali embaixo no rio, tem alguém machucando um cachorro. Era a voz da ciclista, que havia descido até uma posição onde podia ver toda a cena. Outros ciclistas se juntaram a ela, e alguém já estava discando para a polícia. "Tem 3 homens na água perseguindo um cão. Ele está tentando salvar alguns filhotes." Cássio, Rogério e Marcelo ouviram os gritos e perceberam que sua diversão havia tomado uma proporção que não conseguiriam controlar. Em questão de minutos, teriam que explicar para as autoridades por que estavam no rio tentando machucar um cão que claramente tentava salvar animais em perigo. "Vamos embora!" gritou Cássio. "Agora!" Os 3 começaram a nadar desesperadamente de volta para a margem por onde haviam entrado. Mas a correnteza que dificultara os movimentos de Duke agora trabalhava contra eles. Estavam cansados, feridos e entrando em pânico.
Duque, finalmente na margem segura com todos os 5 gatinhos, desabou na areia úmida. Seu corpo havia chegado ao limite absoluto. Sangue escorria de múltiplos ferimentos. Sua respiração era laboriosa e uma dor lancinante em suas costelas sugeria que algo interno poderia estar seriamente machucado. Mas os 5 gatinhos estavam vivos, molhados, assustados, feridos, mas vivos. E enquanto Duque fechava os olhos, ouvindo os gritos dos ciclistas chamando por ajuda e o som distante de sirenes se aproximando, sentiu uma pequena patinha tocar delicadamente seu focinho. Era a gatinha tigrada, a primeira que havia visto na caixa, a que mais o preocupara durante todo o resgate. Seus olhinhos azuis estavam abertos, claros pela primeira vez. E ela o olhava com uma expressão que só pode ser descrita como gratidão pura. Naquele momento, Duque soube que tudo havia valido a pena. O primeiro socorrista a chegar foi João Carlos, um bombeiro voluntário da cidade que estava de folga quando ouviu a chamada pelo rádio. Ele desceu correndo a encosta íngreme que levava à margem do rio, carregando um kit básico de primeiros socorros. A cena que encontrou o deixou sem palavras por alguns segundos. Duque estava deitado de lado na areia úmida, sua respiração irregular, criando pequenas nuvens de vapor no ar frio da manhã. Sangue escorria de pelo menos 8 ferimentos visíveis em sua cabeça, corpo e patas. Suas costelas se moviam de forma estranha, sugerindo fraturas múltiplas. Mas o mais impressionante era a formação ao seu redor. Os 5 gatinhos haviam se posicionado em semicírculo próximo ao seu corpo, como pequenos guardiões protegendo seu salvador. A gatinha tigrada estava deitada contra o peito de Duque, seu corpinho minúsculo subindo e descendo no ritmo da respiração laboriosa do cão. "Meu Deus!" murmurou João Carlos, ajoelhando-se cuidadosamente. "O que você fez, campeão?" Duque abriu os olhos ao ouvir a voz humana. Por um momento, seus instintos de sobrevivência o alertaram para um possível perigo, mas algo na tonalidade gentil do homem, na forma cuidadosa como ele se aproximou, tranquilizou o cão ferido. João Carlos tinha 20 anos de experiência em resgates de animais. Sabia exatamente o que estava vendo. Um cão que havia dado literalmente tudo de si para salvar outras vidas. As feridas contavam uma história de sacrifício que ele nunca havia presenciado de forma tão clara. "Calma, garoto", disse suavemente, estendendo a mão para que Duque pudesse cheirar e avaliar suas intenções. "Estou aqui para ajudar." Duque conseguiu levantar ligeiramente a cabeça e tocar o nariz na mão estendida. O gesto simples transmitiu tudo o que precisava ser dito. Confiança, gratidão e, principalmente, um pedido silencioso para que cuidasse dos pequenos seres que havia salvado. "Eles primeiro", disse João Carlos, como se tivesse compreendido perfeitamente o pedido. "Vou cuidar dos filhotes primeiro, está bem?" Um por um, o bombeiro examinou cuidadosamente os gatinhos. Todos estavam em estado de hipotermia leve, desidratados e assustados, mas nenhum apresentava ferimentos que pusessem a vida em risco imediato. A gatinha cinza listrada tinha um pequeno corte na patinha, resultado do tiro de estilingue, mas já havia parado de sangrar. "Vocês são pequenos guerreiros", murmurou João Carlos, envolvendo cada gatinho em toalhas térmicas que trazia em seu kit. "E tem o melhor protetor do mundo." Foi então que começou a examinar Duque de forma mais detalhada, e o que descobriu o alarmou profundamente. Além dos ferimentos externos, que eram numerosos e alguns bastante profundos, o cão apresentava sinais claros de trauma interno. Suas costelas do lado esquerdo estavam visivelmente fraturadas, possivelmente perfurando algum órgão interno. A respiração era irregular não apenas por exaustão, mas por provável acúmulo de líquido nos pulmões. Pior ainda, Duque estava entrando em estado de choque hipovolêmico.
Havia perdido muito sangue e seu corpo estava começando a desligar sistemas não essenciais para manter o cérebro e coração funcionando. "Comando, aqui é João Carlos", falou no rádio, tentando manter a voz firme. "Preciso de uma equipe veterinária completa aqui embaixo. Urgente. Temos um cão em estado crítico que precisa de cirurgia imediata." A resposta veio carregada de estática. "João Carlos, a equipe veterinária mais próxima está a 40 minutos de distância. Você consegue estabilizar até lá?" João Carlos olhou para Duque e sabia a verdade. 40 minutos eram 40 minutos a mais do que o cão conseguiria aguentar sem intervenção médica especializada. Mas havia algo nos olhos de Duque que o impediu de desistir. Mesmo no estado crítico em que se encontrava, o cão velho ainda olhava ocasionalmente para os gatinhos, como se quisesse ter certeza de que estavam bem. Havia uma serenidade em seu olhar, uma paz que vinha do dever cumprido, mas também uma vontade de viver que tocou profundamente o coração do bombeiro. "Escuta aqui, campeão", disse João Carlos, posicionando-se de forma que Duque pudesse vê-lo claramente. "Você fez algo incrível hoje, algo que vai ficar na minha memória pelo resto da vida. Mas agora preciso que você lute um pouco mais. Preciso que você aguente até chegarmos no hospital veterinário." Como se compreendesse cada palavra, Duque piscou lentamente. Um gesto que parecia dizer: "Eu vou tentar." João Carlos trabalhou rapidamente para estabilizar o que podia. Aplicou torniquetes improvisados nos ferimentos que ainda sangravam, cobriu Duque com cobertores térmicos e estabeleceu uma via de soro fisiológico, procedimento que havia aprendido em treinamentos especializados para resgates de animais de grande porte. 20 minutos depois, chegaram os reforços, uma ambulância veterinária completa, com equipamentos de UTI móvel e uma equipe de 3 profissionais. Doutora Carla, a veterinária-chefe, se ajoelhou ao lado de Duque e fez uma avaliação rápida, mas completa. Seus anos de experiência lhe permitiram diagnosticar imediatamente a gravidade do caso. Hemotórax severo, múltiplas fraturas de costela, possível laceração esplênica, murmurou para sua equipe. "Precisamos operar agora, na ambulância mesmo. Não vai aguentar o trajeto até a clínica." Enquanto preparavam Duque para a cirurgia de emergência, algo extraordinário aconteceu. A gatinha tigrada, que havia permanecido próxima ao cão durante todo o atendimento, conseguiu se libertar das toalhas e caminhou até o rosto de Duque. Com movimentos delicados e instintivos, começou a lamber gentilmente o focinho do cão, como havia visto sua mãe fazer com ela e os irmãos. Era um gesto de carinho e gratidão que transcendia espécies, um momento de pura comunicação entre almas que haviam compartilhado uma experiência que nenhuma palavra humana conseguiria descrever adequadamente. Duque, mesmo com a consciência indo e vindo devido à perda de sangue, sentiu aquela demonstração de afeto. Reuniu suas últimas forças para lamber delicadamente a pequena patinha da gatinha, numa despedida silenciosa que quebrou o coração de todos os presentes. "Vamos, pessoal", disse doutora Carla, a voz carregada de emoção que tentava disfarçar com profissionalismo. "Vamos dar a este herói a chance que ele merece." Enquanto colocavam Duque na maca especial e o conectavam aos equipamentos de suporte à vida, os 5 gatinhos foram cuidadosamente acomodados em uma incubadora portátil. Mesmo separados por vidro e metal, era visível que eles sentiam a proximidade de seu protetor. A ambulância veterinária subiu a estrada íngreme com sirenes ligadas, levando não apenas um cão ferido, mas um verdadeiro herói que havia provado que o amor e a coragem podem superar qualquer obstáculo. Na margem do rio, João Carlos ficou por alguns minutos, olhando para a água onde tudo havia acontecido. Em seus 20 anos de profissão, havia presenciado muitos atos de coragem, mas nunca havia visto algo como o que Duque fizera naquela manhã. Um sacrifício que poderia ter custado tudo, feito sem hesitação,
movido apenas pelo amor incondicional que alguns seres especiais carregam em seus corações. A Clínica Veterinária Santa Clara nunca havia visto uma mobilização como aquela. A notícia do resgate heróico de Duque se espalhou rapidamente pelas redes sociais, e quando a ambulância chegou, uma multidão já estava aguardando do lado de fora. Doutora Carla e sua equipe trabalharam durante 4 horas consecutivas para salvar a vida do cão-herói. A cirurgia foi extremamente complexa. Precisaram reparar 3 costelas fraturadas, drenar meio litro de sangue que havia se acumulado na cavidade torácica e reconstruir um ferimento profundo que quase havia atingido o coração. Durante toda a operação, os 5 gatinhos permaneceram numa incubadora na sala ao lado, sendo cuidados pela equipe de apoio da clínica. Eles foram limpos, aquecidos, alimentados com fórmula especial para filhotes órfãos e medicados para as feridas menores que haviam sofrido. A gatinha Tigrada, aquela que havia tocado mais profundamente o coração de Duque, mostrou sinais de recuperação mais rápida que os irmãos. Seu ferimento na testa cicatrizou bem, e ela demonstrou uma vivacidade que impressionou os veterinários. Era como se a coragem de seu salvador tivesse sido transmitida para ela. Enquanto isso, no lado externo da clínica, uma cena emocionante se desenrolava. Dezenas de pessoas se reuniram espontaneamente, criando uma vigília silenciosa. Algumas traziam flores, outras trouxeram alimentos para a equipe médica. Muitas simplesmente ficaram ali, rezando e torcendo pela recuperação de Duque. Entre elas estava João Mendes. O fazendeiro de 67 anos havia visto a história na televisão local e reconheceu imediatamente o cão nas imagens. Era Duque, o pequeno filhote que havia sido obrigado a abandonar 12 anos atrás. Seu coração se partiu novamente ao perceber que o cachorro que ele tanto amara havia passado todos esses anos sozinho, nas ruas, e agora estava lutando pela vida numa mesa de cirurgia. "É ele", murmurou para sua esposa Maria, que o acompanhou até a clínica. "É o Duque, meu pequeno Duque." Maria segurou a mão do marido, sabendo como ele havia sofrido com a necessidade de abandonar o cão anos atrás. João nunca havia se perdoado completamente por aquela decisão, mesmo sabendo que não tinha outra opção na época. "Ele se tornou um herói", disse ela suavemente. "Você o criou bem nos primeiros meses. Essa coragem, essa bondade, você plantou isso nele." Às 16h30, Doutora Carla finalmente saiu da sala de cirurgia. Sua expressão era de exaustão, mas havia um brilho de vitória em seus olhos. A multidão se fez silêncio, aguardando ansiosamente por notícias. "A cirurgia foi um sucesso", anunciou, e um murmúrio de alívio percorreu a multidão. "Duque está estável, mas ainda em estado crítico. As próximas 24 horas serão decisivas para sua recuperação completa." Alguém na multidão gritou, "Viva o Duque!" E todos começaram a aplaudir. Era uma ovação para um herói que nem sequer podia ouvi-la, mas que a merecia mais do que qualquer outro. Doutora Carla continuou, "Os 5 gatinhos que ele salvou estão todos bem. Precisarão de cuidados especiais por algumas semanas, mas não há nenhum risco para suas vidas. Graças ao Duque, eles têm uma chance de crescer saudáveis e felizes." Foi então que João Mendes se aproximou da veterinária. "Doutora", disse com a voz embargada de emoção, "esse cão, o Duque, ele foi meu. Tive que abandoná-lo há muitos anos, quando perdi a fazenda. Gostaria de poder vê-lo." Doutora Carla estudou o rosto do homem idoso e viu ali uma dor antiga, mas também um amor genuíno. "Claro", disse gentilmente. "Mas ele está sedado e conectado a vários equipamentos. Não vai conseguir reconhecê-lo agora." "Não importa", respondeu João. "Só quero que ele saiba que não foi esquecido. Quero que saiba que alguém o ama." Na UTI veterinária, João se aproximou cuidadosamente da cama onde Duque descansava.
O cão estava conectado a monitores cardíacos, com drenos torácicos e uma sonda de alimentação. Suas feridas haviam sido cuidadosamente suturadas, e ele respirava com a ajuda de um ventilador. Mas mesmo sedado e ferido, havia uma serenidade em seu rosto que tocou profundamente João. "Oi, garoto", sussurrou, estendendo a mão para tocar delicadamente a cabeça de Duque. "É o papai. Eu sinto muito por ter deixado você, mas olha só o que você se tornou. Um herói, o maior herói que eu já conheci." Por alguns momentos impossíveis, pareceu que Duque reagiu ao toque e à voz familiar. Seus monitores cardíacos aceleraram ligeiramente, e houve um movimento quase imperceptível em suas patas, como se estivesse tentando abanar o rabo. "Doutor", chamou uma das enfermeiras veterinárias, "acho que ele está reagindo à presença do senhor." "Doutorata." Carla observou os monitores e confirmou. Havia sinais de que Duque estava respondendo positivamente à presença de João, mesmo em estado de sedação profunda. "O amor é a melhor medicina", murmurou ela. "Fique com ele o quanto quiser, seu João. Acho que sua presença está fazendo mais bem do que qualquer remédio que possamos dar." Do outro lado do vidro que separava a UTI da sala de observação, os 5 gatinhos dormiam tranquilamente em suas camas aquecidas. A gatinha tigrada estava na cama mais próxima à janela, como se ainda quisesse manter seu protetor à vista. E pela primeira vez em 12 anos, Duque não estava sozinho. Se essa história de amor e coragem tocou seu coração, deixa um amor nos comentários e mostra que ainda existem heróis no mundo. 6 meses depois, a fazenda pequena que João Mendes havia conseguido comprar com a ajuda dos filhos ficava a apenas 20 quilômetros de São João do Rio Preto. Não era grande como a antiga propriedade que havia perdido, mas era suficiente para algumas galinhas, uma pequena horta e, principalmente, para oferecer um lar digno para Duque. O cão-herói havia se recuperado completamente das cirurgias, embora mantivesse algumas cicatrizes que contavam sua história de coragem. Sua pata traseira direita continuava um pouco rígida, lembrança do antigo atropelamento, mas isso não o impedia de correr pelos campos com a energia renovada de um animal que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Naquela manhã de sábado, Duque estava deitado na varanda da casa, observando uma cena que se tornara rotina e que enchia seu coração de uma felicidade que ele jamais imaginou possível. No quintal, 5 gatos adolescentes brincavam animadamente na grama. A gatinha tigrada, que havia sido batizada de Esperança, era a líder indiscutível do grupo. Ela havia crescido forte e saudável, mantendo a coragem e determinação que demonstrara desde os primeiros dias de vida. Ao lado dela brincavam seus irmãos. Coragem, o macho preto; Fé, a cinza listrada; Amor, uma das outras fêmeas; e Esperança, o último gatinho. Nomes escolhidos por Maria, a esposa de João, que dizia que representavam tudo o que Duque havia mostrado naquele dia terrível e maravilhoso no Rio. Os 5 haviam sido adotados por famílias da região, mas João fez questão de negociar visitas regulares. Toda sexta-feira, eles chegavam para passar o fim de semana na fazenda, reencontrando aquele que consideravam seu pai adotivo. "Duque", chamou João da porta da casa. "Vem cá, garoto, tem visita para você." O cão se levantou, balançando o rabo com entusiasmo. Nos últimos meses, havia recebido muitas visitas. Jornalistas querendo contar sua história, crianças de escolas que vinham conhecer o cão-herói, famílias que traziam doações para o abrigo de animais que havia sido criado em sua homenagem. Mas essa visita era especial. Na sala de estar, Duque encontrou uma cena que o fez parar na entrada, confuso, mas emocionado. Sentadas no sofá estavam 2 crianças, um menino de cerca de 8 anos e uma menina um pouco mais nova, acompanhadas de seus pais. "Duque", disse João suavemente, "quero que você conheça a família Santos. Eles têm uma proposta especial para você."
O pai da família, um homem de seus 40 anos, com olhos gentis, se ajoelhou no chão para ficar na altura de Duque. "Oi, campeão", disse com a voz carregada de emoção. "Meu nome é Roberto. Essa é minha esposa Ana. E esses são nossos filhos, Pedro e Sofia." Duque se aproximou cautelosamente, cheirando a mão estendida. Havia algo familiar naquele cheiro, algo que despertou memórias profundas e confusas. "Duque", continuou Roberto, "há 6 meses, quando você salvou aqueles gatinhos, você salvou muito mais do que 5 pequenas vidas. Você salvou a nossa família também." Ana se levantou do sofá e se juntou ao marido no chão. Suas lágrimas escorriam livremente quando ela começou a falar. Nossa família estava passando por um momento muito difícil. Roberto havia perdido o emprego, estávamos com muitas dívidas e eu estava internada em depressão. As crianças estavam assustadas, sem entender por que a mamãe não conseguia mais sorrir. Pedro, o menino mais velho, deu um passo à frente. "Foi quando vimos você na televisão, Duque. Papai nos mostrou o vídeo de você salvando os gatinhos e eu disse para ele que se um cachorro podia ser tão corajoso, nós também podíamos." Sofia, mais tímida, sussurrou: "Você nos ensinou que sempre tem esperança, mesmo quando tudo parece muito difícil." Roberto continuou a história. "Sua história nos inspirou a não desistir. Procurei outro emprego com mais determinação. Ana começou um tratamento novo e as crianças voltaram a acreditar que nossa família podia ser feliz de novo." "E agora", disse Ana, "Roberto conseguiu um emprego muito bom numa empresa aqui da região. Vamos nos mudar para São João do Rio Preto e, bem, nossa casa nova tem um quintal grande e as crianças não param de perguntar se podemos adotar um cachorro." João sorriu, entendendo aonde a conversa estava chegando, mas deixou que eles terminassem. "A coisa é", disse Roberto, "não queremos qualquer cachorro. Queremos você, Duque. Queremos que venha morar conosco, fazer parte da nossa família. As crianças prometeram cuidar de você como você cuidou daqueles gatinhos." Pedro se ajoelhou e estendeu as mãos para Duque. "Você quer ser nosso cachorro, Duque? A gente promete te amar para sempre." Duque olhou para João, que tinha lágrimas nos olhos, mas sorria amplamente. "A decisão é sua, garoto", disse o velho fazendeiro. "Você sempre será bem-vindo aqui, mas acho que esses pequenos precisam de você tanto quanto você precisa deles." Duque se aproximou das crianças, deixando que Pedro e Sofia o acariciassem. Havia algo naqueles pequenos seres humanos que despertou nele o mesmo instinto protetor que havia sentido com os gatinhos no rio. Eles precisavam dele, e ele ainda tinha muito amor para dar. A resposta veio quando Sofia o abraçou delicadamente e sussurrou no seu ouvido: "Obrigada por nos ensinar a ser corajosos, Duque." Naquele momento, Duque soube que sua jornada havia se completado. Não a jornada de salvamento dos gatinhos. Essa havia terminado meses atrás. Mas a jornada maior, a busca por um propósito, por uma família, por um lugar no mundo onde pudesse usar sua capacidade infinita de amar. 3 anos depois, a Escola Municipal de São João do Rio Preto recebia uma vez por mês uma visita muito especial. Duque, agora com 15 anos e algumas pelagens grisalhas, mas ainda com o olhar brilhante e cauda sempre balançando, chegava acompanhado da família Santos para contar sua história para as crianças. Não exatamente contar. Duque não falava, obviamente, mas sua presença, junto com as palavras de Roberto e Ana, transmitia uma mensagem poderosa sobre coragem, amor incondicional e a importância de proteger aqueles que não podem se proteger sozinhos. As 5 crianças, Pedro, Sofia e 3 irmãozinhos adotivos que a família Santos havia acolhido nos últimos anos, ajudavam na apresentação, contando como era viver com um herói de verdade. E toda vez que a história era contada, no final da apresentação, acontecia a mesma coisa.
5 gatos adultos apareciam na janela da sala de aula. Esperança, coragem, fé, amor e gratidão haviam se tornado os mascotes não oficiais da escola e sempre pareciam saber quando era dia de visita do Duque. A gatinha tigrada, agora uma gata majestosa e confiante, sempre olhava diretamente para Duque através do vidro, e os dois trocavam um olhar que dispensava palavras. Era um olhar que dizia: obrigada, eu também te amo, e nossa história continua. E realmente continuava. Porque o verdadeiro final da história de Duque não foi quando ele salvou 5 gatinhos de um rio gelado. Foi quando ele provou que um ato de amor incondicional pode criar ondas que se espalham infinitamente, tocando vidas que nunca imaginou alcançar, inspirando coragem em corações que pareciam perdidos para sempre. Se a jornada do Duque te emocionou do começo ao fim, comenta amor e compartilha essa história. Porque heróis existem, às vezes têm 4 patas e sempre nos lembram de que vale a pena lutar por aqueles que amamos. Baseado em uma história real de amor, coragem e segundas chances. Porque às vezes os maiores heróis são aqueles que nunca esperamos encontrar.